Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos à nossa segunda videoaula da semana gratuita dos bolos Fit. Estou muito feliz de ter você aqui comigo nessa nova aula que inicia. Espero que você tenha gostado da nossa aula de ontem, tá? E espero que você goste e aproveite a nossa aula de hoje. Hoje é uma aula muito importante que muita gente me pede, que é o bolo diet e sem glúten de laranja, tá? Então, esse bolo aqui a gente vai fazer ele diet e sem glúten também. Então, ele não tem açúcar, não tem glúten e ainda por cima não tem lactose. Bolo de fruta geralmente não leva nada de leite, tá? Então, esse é um bolo que a gente vai usar o suco de laranja, tá? Natural e fica maravilhoso. Tenho certeza que você vai gostar muito e ele é super fácil de fazer. Não precisa de liquidificador, não precisa de batedeira. Batendo na mão você consegue um ótimo resultado no seu bolo, tá? O que você precisa se atentar? Aos ingredientes que eu vou te falar, aos passos, tá? E não fazer nenhuma substituição que você não saiba. Então, o que pode trocar, eu falo aqui pra você, tá? O que não pode, não tenta trocar por conta própria, porque pode acabar dando errado o seu bolo, tá? Bolo sem glúten, a gente precisa de uma certa combinação de ingredientes, tá? Pra que ele dê certo, para que ele não fique solado, tá? Para que ele não fique seco demais, tá bom? Então eu vou te ensinar tudo isso. Além disso, eu falo também para você como que você utiliza o adoçante culinário e como que a gente vai fazer a calda diet também. É uma calda super simples, somente pra gente molhar o bolo por cima, tá? Agora, antes de mais nada, antes da gente começar aqui a nossa aula, quero te dar um recado muito importante que já tem muitas pessoas me perguntando, tá? Quando que eu abriria vagas para compra do meu curso de bolos fit, receitas fit, doces, salgados fit, tudo isso, tá, gente? Há muito tempo que eu não abro as vagas, tá? E dessa vez aqui, somente para essa turma, eu resolvi fazer uma condição especial, uma mega condição para você conseguir aproveitar e não ficar de fora dessa vez, tá? Então, ao invés de fazer apenas uma apostila fit e algumas aulas, o que eu fiz? Eu reuni tudo, as minhas melhores receitas fit, as minhas melhores aulas e o meu curso completo de receitas fit dentro de um combo, tá? Então é um mega combo, não é um simples combo. É um mega combo com 15 apostilas em PDF, mais 15 videoaulas. Dentro dessas apostilas e dessas aulas você aprende a fazer bolos, tortas, recheios, chocolates, você aprende a fazer torta doce, torta salgada, sobremesa, além dos bolos, pães, suco detox, marmita fit, tá? Enfim, tudo que você imaginar dentro da culinária fit, diet, light, sem glúten, sem lactose, vegana, low carb. Absolutamente tudo que você precisa desse tipo de receita está dentro desse combo, tá? Então são 15 apostilas em PDF, mais 15 videoaulas. O valor desse combo completo seria de R$ 97,00, que já estaria muito barato, tá? Mas para te ajudar ainda mais, além de fazer esse mega combo, eu vou dar um super desconto e somente nessa turma você vai pagar R$ 29,99. Então, gente, não é R$ 29,99 por cada coisa, tá? Você paga os R$ 29,99 e você tem acesso a tudo isso, a esse mega combo, a esse mega pacote promocional, que reúne todas as minhas apostilas. São 15 apostilas em PDF, gente, e 15 videoaulas com absolutamente tudo para você se destacar nesse universo fit, diet, light, sem glúten, sem lactose, vegano, low carb, enfim, são muitas receitas e o passo a passo correto para você conseguir ter sucesso. Além disso, você ganha de bônus aula de precificação, aula de venda e aula de divulgação, para você conseguir sair na frente da concorrência, conseguir se destacar, saber como vender, como divulgar os seus produtos, além de saber fazer da maneira correta. Esse mercado de receitas fit, de preparos fit, diet, enfim, tudo isso, essa culinária fit, ele é muito grande e poucas pessoas estão preparadas para atender o público que deseja comprar esse tipo de produto. Quando você se qualifica, quando você aprende, quando você consegue se colocar nesse mercado, você tem muito sucesso com isso, porque às vezes você já faz bolos, já trabalha com bolos, mas você ainda não sabe fazer doces, bolos, salgados, enfim.
todos esses preparos desse jeito, e aí a pessoa vai atrás de você te pedindo, você não consegue fazer, porque você não sabe o passo a passo, porque como eu te falei, não é só pegar uma receita na internet, tem todos os truques e todos os passos para esse tipo de receita dar certo, tá? São receitas diferenciadas, todos os cuidados você tem que tomar, tanto para sua receita dar certo, quanto para você conseguir atender esse cliente. E além de tudo isso que eu falei para você, você ainda tem direito ao nosso certificado de conclusão. Então vai o certificado no seu nome, assinado por mim, que garante que você fez o meu curso de receitas fit e que você está qualificada para trabalhar com isso, tá, gente? Então você recebe o certificado de conclusão também de bônus. Você tem direito ao nosso suporte no WhatsApp para tirar suas dúvidas, para você conseguir acessar, conseguir abrir o seu certificado, ou caso tenha alguma dúvida relacionada às receitas, tá? Então você tem direito a tudo isso. Pensa bem comigo, só dentro desse combo são 15 apostilas e 15 aulas, são mais de 30 itens, contando com aulas bônus, contando com certificado, com suporte, e você paga menos de R$1 por item, tá? Então, essa é uma condição especial que eu tô fazendo para você, porque eu quero te ajudar a conseguir ou fazer esses preparos para você e para sua família. Tenho muitas alunas desse curso Fit que falam para mim que depois do curso conseguiram fazer para o marido que era diabético, conseguiram fazer para o filho que tinha uma alergia, conseguiram fazer para a mãe, conseguiram fazer para a gente mesma, né, para elas mesmas, tá? Porque eu sei o quanto é difícil a gente não conseguir comer um doce por alguma restrição ou não saber a receita que a gente tem que fazer, tá? Como eu falei para vocês na aula 1, eu passo também por restrições alimentares por conta da minha filha que é alérgica. Então, gente, eu sei o que você passa se você tem algum tipo de restrição, e eu também sei o que o cliente passa quando ele tem algum tipo de restrição e não consegue achar alguém que faça esse tipo de produto, tá? Porque, como eu te falei, são muito poucas pessoas que fazem isso, tá? E você vai estar se destacando, você vai estar saindo na frente, disparado na frente desse grande mercado que tem um lucro imenso, tá? E dentro lá do nosso curso eu te ensino a precificar corretamente e a vender. Então você vai saber colocar um preço correto no seu produto. Porque um monte de gente acha que é um bicho de 7 cabeças, que os materiais, os ingredientes são caros, e não são, tá? Fazendo direitinho, com os ingredientes certos, minhas receitas são econômicas, tá? Então você vai conseguir, além de fazer, cobrar corretamente, você também vai ter lucro, porque as minhas receitas são super econômicas, tá? E agora você deve estar se perguntando assim, e como que eu faço para comprar? Vou te explicar, tá? As nossas vagas para esse combo com esse valor promocional por só R$ 29,99, com tudo isso de bônus e benefícios, serão abertas amanhã às 7 horas da manhã, anota aí. Amanhã, quarta-feira, 7 horas da manhã. A gente não vai manter essas vagas abertas por muito tempo. Eu tento deixar elas abertas até sexta-feira à meia-noite, tá? Mas você precisa agir rápido para você não ficar de fora. Quem já viu algum curso meu sabe que quando fecha o meu sistema, tá? A gente não consegue colocar mais ninguém para dentro. Se fechar o meu sistema, você não consegue nem mais acessar o site para tentar comprar, porque ele sai do ar completamente, tá? Então, se você acabar deixando para depois, ou se você ficar de fora, perder muito tempo, você não vai conseguir. Eu não tenho previsão de abertura de novas vagas, principalmente com esse valor promocional, gente, que é um presente de mãe mesmo. Tô fazendo para conseguir te ajudar a aprender a fazer tudo isso, tá? O meu combo de receitas fit, ele é um sucesso, temos muitas alunas tendo sucesso com isso. Vou mandar para vocês hoje à tarde no WhatsApp, tá? Então, coloca o despertador que amanhã às 7 horas da manhã abre as vagas. Abriu a vaga, você corre lá no grupo, clica no link e compra já o seu para você garantir essa chance, para não perder essa oportunidade. Se tiver dúvida de como comprar, de como efetuar a sua compra, fazer o pagamento, chama a gente que a gente vai te ajudar para que você não perca essa chance, tá? Pode pagar por Pix, boleto bancário ou cartão de crédito, tá? Gente, é só os R$ 29,99. Não é R$ 29,99 por mês, tá? Parece bom demais para ser verdade, mas realmente é, tá? Então, se atenta ao grupo. Hoje eu passo toda a listagem de apostilas, de videoaulas, tá? Lembrando que é 100% online. Depois da compra, você cadastra lá na hora que estiver comprando o seu e-mail. E depois do pagamento,
o acesso ele é enviado para esse e-mail que você cadastrar para você conseguir ter acesso. O acesso ele é vitalício, ou seja, você tem essas aulas, esse curso para sempre. Inclusive, essas 3 aulas da semana gratuita que saem do ar na sexta-feira, você também fica com elas de bônus aí para sempre, mesmo depois de sair do ar, tá? Então, se atenta bastante ao grupo, aos recados. Amanhã às 7 horas abre as vagas e você não pode perder. Se você perder, tentar comprar depois, você não consegue mais, tá, gente? Então, todos esses bônus, esses benefícios, principalmente esse valor promocional, é só para essa turma aqui, tá? Porque nem minha equipe não tá acreditando que eu vou fazer isso, fazer um mega combo desse por só esse valor, tá, gente? Então, corre amanhã cedinho para comprar o seu, para você não acabar perdendo a chance, tá? Agora, a gente vai começar a fazer aqui já o nosso bolo de laranja, tá? O que eu tenho aqui? Se atenta bastante a isso. 3 ovos, tá? Ovos de tamanho normal. Se o seu ovo for muito pequenininho, você coloca 4, tá? Mas 3 ovos, tamanho normal, certo? Uma xícara de chá, tá? Ou 120 gramas de adoçante culinário, adoçante para forno e fogão, aquele que eu te mostrei na aula de ontem, lembra? Então a gente vai utilizar, eu uso low sugar, mas tem outras marcas aí também, tá? Então, esse tipo de adoçante culinário, até na própria embalagem dele vem escrito que ele substitui o açúcar, tá? Então, se você fosse colocar uma xícara de açúcar em um outro bolo normal, você pode trocar essa xícara de açúcar por uma xícara de adoçante. Então, se a gente não estivesse fazendo esse bolo diet, fosse um outro bolo que você quisesse transformar ele em um bolo diet, um bolo sem açúcar, o que você faz? A quantidade de açúcar que você colocaria, você troca pelo adoçante, tá? Tem que ser adoçante de forno e fogão, tá? Pode usar o xilitol? Pode. Pode usar a sucralose? Pode, tá, gente? Então, ou pode usar o xilitol também, ou a sucralose. Se você for usar o xilitol ou a sucralose, você coloca 3/4 de xícara, tá? É 1/4 a menos do que o adoçante culinário, tá? Porque eles geralmente são mais fortes, podem dar um gosto residual. Já o adoçante de forno e fogão não dá gosto residual, ele é igualzinho ao açúcar, tá? Só que é um adoçante, certo? Então, 3 ovos, 1 xícara de chá de adoçante para forno e fogão ou 120 gramas, tá? Tenho aqui também a farinha de arroz, tá? A gente usa a farinha de arroz. Pode ser a farinha de arroz normal ou a farinha de arroz integral, porque é um bolo sem glúten, então a gente não tá usando farinha de trigo, tá? Então, tô usando aqui a farinha de arroz. A gente vai usar 1 xícara de chá de farinha de arroz ou 120 gramas, tá? Então, 1 xícara de farinha de arroz equivale a 120 gramas. Se você quiser fazer pesando, pode. Se quiser fazer por xícara, pode também. Tô falando das duas formas para quem quiser fazer de um jeito ou de outro, tá? Então, 1 xícara de farinha de arroz ou 120 gramas. Aqui, gente, pulo do gato pra gente fazer esse bolo aqui, tá? É o amido de milho, tá? O amido de milho nessa receita, ele não vai deixar que o nosso bolo fique pesado e nem que o nosso bolo fique seco, esfarelado, sabe? Então a gente precisa do amido de milho nessa receita aqui. Vai 1 xícara de chá de amido de milho ou 100 gramas. Você deve estar se perguntando assim, por que 1 xícara de farinha de arroz é 120 gramas e 1 xícara de amido de milho é 100 gramas? Porque dependendo do ingrediente, eles têm peso diferente, tá? Eles têm densidade diferente. Então, se você estiver medindo por xícara, ok, 1 xícara dessa, 1 xícara dessa. Mas para quem tá pesando na balança, o valor é diferente, tá? Então, 120 gramas de farinha de arroz, 1 xícara, e também 1 xícara de amido de milho, né? Que é a maisena, né? Mas pode ser qualquer outra marca, tá? Desde que seja boa. Dá 100 gramas de amido de milho, tá? 1 colher de sopa de fermento em pó, fermento para bolo. Então, gente, meia xícara de chá de óleo ou 120 ml, tá? Então, 120 ml de óleo, que é meia xícara de óleo, certo? Líquidos a gente mede em ml, tá? Então, ou é meia xícara ou você coloca aí 120 ml, certo? Aqui a gente tem suco natural de laranja, tá? Laranja pera, certo? Então tem aqui 240 ml ou 1 xícara. Lembrando que a xícara que eu uso é de 240 ml, tá? Então, 1 xícara de chá de suco de laranja ou 240 ml, certo? Tem aqui, gente, a forma, a mesma forma que a gente usou ontem, tá? 15 no fundo, 19 na boca. Você pode usar uma forma maior de 22 centímetros? Pode, mas não espera que vai ficar aquele bolão enorme, tá? Geralmente, bolo sem glúten não fica aquele bolo gigantesco, aquele bolo super grande, tá? Igual um bolo com farinha de trigo. Então, eu prefiro usar uma forminha menor para o nosso bolo ficar equivalente aí à forma, tá? Porque um monte de gente faz em forma maior,
O bolo não cresce muito, acha que deu errado e não deu, tá? É somente a característica desse tipo de bolo sem glúten, tá bom? Então, a gente usa uma forma dessa daqui, tá untada com óleo de coco, tá? Coloquei bastante óleo de coco, gente, unta super bem pra não grudar mesmo, tá? A farinha de arroz gosta de grudar, né? Esse tipo de preparo sem glúten, tá? Então, unta bastante com óleo de coco e polvilha a farinha de arroz ou até mesmo amido de milho. Eu prefiro polvilhar a farinha de arroz, tá? Meu forno tá pré-aquecendo, deixa ele pré-aquecer a 180 graus, tá? Vou separar aqui os ingredientes pra gente iniciar, tá? O nosso preparo. E o que que eu faço aqui? Eu coloco os ovos, tá? Pode bater no liquidificador também se quiser, ou pode bater na batedeira também se quiser. Mas não tem necessidade, tá? A gente consegue bater esse bolo aqui, fazer essa massa aqui na mão, tá, gente? Ó. Então, coloquei aqui os ovos, o óleo, vou colocar aqui o adoçante, tá? Vou colocar também aqui o suco de laranja, tá? A gente deixa pro final as farinhas, né? E o fermento em pó, tá? Vou misturar aqui bem esses ingredientes. Se fosse no liquidificador, a mesma ordem, tá? Mas bate aqui bem na mão, tá? Para não ficar nenhum gruminho, certo? Vamos batendo aqui bem. Bom, nesse caso aqui, o que a gente vai fazer? Já misturei aqui levemente. Eu coloco primeiro a farinha de arroz, tá? Então, coloco aqui a farinha de arroz, começo a misturar, tá? E, em seguida, jogo o amido de milho e vou misturando também, tá? Amido de milho você tem que misturar super bem para ele não ficar nenhuma pelotinha, tá? Ó, então, mistura bem aqui. Bom, mistura totalmente batida, tá? Ela fica uma massa mais mole, tá? Não é aquela massa super consistente, mas não se preocupa, tá? Tá certinho. E agora a gente coloca o fermento em pó e só mistura levemente. Se você for fazer no liquidificador, você bate primeiro os líquidos, tá? Com o adoçante e depois você deixa pra colocar as farinhas e bater na mão ou só pulsa no liquidificador, tá, gente? Pra não ficar um bolo pesado, certo? Se for bater então no liquidificador, só toma cuidado com isso, tá? Agora eu coloco aqui na minha forma, com bastante cuidado, tá? Coloquei aqui. Agora a gente vai levar para assar, manter no forno a 180 graus, tá? Por cerca aí de 40 a 45 minutinhos. Se você estiver achando que o seu bolo vai derramar ou se a sua forma for um pouquinho menor, faz em duas formas dessa aqui, tá? Mas, como eu te falei, não espera que o bolo vai transbordar, ficar gigantesco, porque não vai. Mas se você tiver medo de colocar essa quantidade aqui de massa em uma forma, você pode dividir em duas menores ou até mesmo fazer em uma maior, tá? Mas você vai ver depois que a gente desenformar o nosso bolo que ele dá certo assim e fica bem bonito, tá? Mas aí você vê o tamanho da sua forma também, tá? E você vê aí a quantidade de massa que você deseja pôr. Se quiser um bolo maior, faz em apenas uma. Se não se importar com um bolinho um pouquinho menor, pode dividir essa receita em duas formas dessa daqui, tá? Então, vou levar para assar. Enquanto o nosso bolo assa, a gente vai fazendo a nossa calda. Vamos lá? Agora, gente, enquanto o nosso bolo tá assando, vamos fazer a nossa calda, tá? Não é uma cobertura grossa, é uma calda pra gente molhar o nosso bolo, deixar o nosso bolo molhadinho e jogar ela por cima, tá? Geralmente o bolo de laranja fica gostoso com calda, tá? Para o nosso bolo ficar molhadinho. Principalmente um bolo sem glúten, eu acho legal a gente colocar a calda, tá? Para ficar bem gostoso, certo? O que a gente vai precisar aqui? Vou precisar, é super fácil, tá? Vai no fogo essa calda. Ó, a gente precisa de uma xícara de chá de suco de laranja, tá? Então, uma laranja espremida ou 240 ml, tá? Uma laranja espremida não, gente, perdão. Tá? É a laranja espremida mesmo, mas é uma xícara, tá? Depende aí o tanto de laranja que der o seu suco. O meu eu precisei de 2 laranjas, tá? E aqui a gente coloca 1/4 só de xícara de adoçante culinário, aquele mesmo adoçante que eu te mostrei na hora que a gente tava fazendo o nosso bolo, tá? Vai dar em torno de 30 gramas, tá? Então a gente coloca aqui junto, certo? Pego um fouet, vou ligar o fogo, tá? Coloco fogo médio, não precisa ser fogo
tão baixinho não, tá? E a gente começa a mexer, eu vou mexendo com o fouet para dissolver bem esse adoçante, tá? Ó, para não ficar nenhuma pelotinha, tá? Vai mexendo sem parar. A gente precisa ferver essa calda aqui, ó, tá? Não vou deixar muito tempo, só ferveu. Até ferver, quando ferver a gente conta 5 minutinhos, ó. Vou continuar mexendo aqui. Então, pessoal, acabou de ferver aqui, ó. Começou a ferver aqui a nossa calda. A gente vai deixar fervendo 5 minutinhos, tá? Só isso, deixa ferver por 5 minutinhos. Depois de 5 minutinhos eu desligo o fogo, passo para um pote e a gente deixa esfriar para colocar no nosso bolo, tá? Continua mexendo, tá? Ó, tá fervendo. Passados 5 minutos eu desligo o fogo, tá? E jogo essa nossa calda aqui em um pote, tá? É só isso, gente, é só uma calda docinha de laranja pra gente conseguir regar o nosso bolo depois de pronto, tá? Deixa aqui no pote esfriando, é o tempo da nossa calda esfriar, é o tempo do nosso bolo assar, da gente desenformar o bolo, tá? Então, vou aguardar aqui e já volto com vocês pra gente finalizar a nossa aula com o bolo pronto e colocar a calda. Então, pessoal, finalizamos aqui já. Nossa calda já esfriou e o nosso bolo já assou e já desenformei. Lembra que eu falei pra você, na hora que a gente estava finalizando o nosso bolo, que ele não é aquele bolo que fica gigantesco, que cresce muito. Por quê? Porque não leva trigo, não leva glúten, tá, gente? Então, bolos sem glúten, geralmente não são aqueles que ficam tão grandes. Mas o importante é que o seu bolo fique com uma boa estrutura, que o seu bolo fique macio. E também é importante que o seu bolo fique bem assado, tá? Então, o nosso bolo, ó, tá super bem assado, tá fofinho, ele fica bonito, fica com uma cor bonita, tá? Então não precisa se preocupar com isso, tá? Eu desenformei ele tranquilamente, é fácil de desenformar porque eu untei bem. Mas é importante, gente, você tem que untar muito bem a sua forma com o óleo de coco, tá? E se você tá fazendo um bolo sem lactose, você tem que tomar cuidado também que não pode untar com a manteiga, tá? Porque a manteiga tem lactose, tá? Lembra sempre disso, você não pode usar nem nada que leve lactose pra untar também, porque senão vai estar presente aí na sua receita, certo? Então unta com óleo ou com óleo de coco, tá? Então, ó, mas unta super bem, porque lembra que eu te falei que às vezes pega um pouquinho, tá? Mesmo untando bem. Então, toma cuidado com isso. E como eu falei pra você, ele não ia transbordar o bolo, mas se você tiver medo e quiser dividir em dois, pode dividir em 2 formas dessa ou em fazer uma maior. Mas tenha aí a consciência de que o bolo vai ficar mais baixinho, tá? Então, ó, gente, uma forma, parecia que era muita massa, né? Que a minha massa ficou até aqui em cima, tá? Mas ele não transborda, tá? Porque é isso que eu te falei, bolo sem glúten não vai ficar aquele bolo gigantesco, tá? Não vai crescer tanto, tá? O importante é que ele cresça ali o que ele tem que crescer e fique bem assado, certo? Aqui eu tenho raspas de laranja, tá? No ralo fino. E aqui a nossa calda, tá? Ó. E agora a gente vai regar, tá? Olha só, tem aqui a calda. É só uma caldinha mesmo, tá? Não é pra colocar muito, isso daqui é até muita calda, tá? Ó, gente, só pra regar aqui levemente. Ó. Tô usando uma colher de sobremesa. Toma cuidado para não pôr demais, para não encharcar o seu bolo e ele acabar desabando, tá? Só um pouco, ó. O que sobra você pode colocar na geladeira por até 5 dias, tá? Então pode deixar na geladeira por até 5 dias. Pode usar essa calda para molhar outros tipos de bolo, tá? Bolos de festa também. Amanhã a gente vai fazer um bolo de festa prestígio, lembra? Sem glúten, sem lactose. A gente pode utilizar essa calda aqui também, tá? Vou te falar tudo isso na aula de amanhã, certo? E essa calda aqui é somente pra gente molhar mesmo, ó. Aqui por cima eu coloco as raspinhas de laranja, é a gosto também, pode colocar ou não, tá? Eu acho que fica gostoso. Se você quiser também colocar raspa de laranja na sua massa, também pode, tá?
Se quiser colocar na massa raspa de laranja, você vai colocar até 1 colher de sopa de raspas de laranja, tá? Não mais do que isso. Se colocar mais do que isso, o gosto fica muito forte. Mas se quiser colocar até 1 colher de sopa de raspas de laranja, pode colocar, tá? A gente fecha o nosso bolo, tá? Olha só. E esse nosso bolo aqui, ele tem a validade de 5 dias em temperatura ambiente, tá? Se você quiser colocar ele na geladeira, depois que você colocou a calda, pode colocar, tá? Bolo com calda, que leva calda, bolo molhado, você pode colocar na geladeira, tá? Mas eu prefiro em temperatura ambiente, a menos que tiver muito calor aí na sua cidade, aí você coloca na geladeira, tá? Mas na geladeira pode acabar ressecando um pouquinho, se você perceber que tá ressecado, rega mais um pouquinho com a calda, tá? O seu bolo depois que você retirar da geladeira, tá? Então 5 dias é a validade total desse bolo aqui, certo? Na nossa aula de amanhã a gente vai fazer massa de bolo sem glúten e sem lactose de chocolate, massa de bolo pra festa, gente. Recheio de coco, tá? Também sem lactose. E vamos fazer ganache sem leite, sem creme de leite, com apenas 2 ingredientes que vocês vão ver como é fácil. E a gente vai montar e decorar um bolo para a festa que qualquer pessoa consegue fazer, mesmo que nunca tenha feito um bolo na vida, mesmo que nunca tenha feito um bolo de festa e ainda por cima, mesmo que nunca tenha feito um bolo fit, um bolo sem glúten recheado para a festa, tá? Então vou te ensinar a fazer, presta bastante atenção, esteja comigo aqui na nossa aula de amanhã, tá? Hoje a nossa aula ela é reenviada novamente, se atenta a todos os recados que eu enviar hoje aí no grupo para você, porque amanhã às 7 da manhã é liberado aí no grupo o link para você comprar o nosso combo com 15 apostilas em PDF, mais 15 videoaulas, aulas bônus, certificado, suporte por só R$ 29,99, tá, gente? Então corre, coloca o despertador aí amanhã, 7 da manhã, para você não ficar sem a sua vaga, tá? Tenho certeza que vai agregar muito valor aí, tanto para sua carreira quanto para você e para sua família, esse nosso combo fit, tá bom? Espero que tenha gostado da nossa aula de hoje. Amanhã, a aula 3, ela é liberada às 8 horas da manhã, mas para você comprar o seu combo antes, com prioridade, você tem que clicar lá no link às 7 horas da manhã, tá? E depois às 8, a aula ela é liberada normalmente, tá bom? Espero que tenha gostado e eu vejo você aqui amanhã cedinho na nossa terceira aula. Um grande beijo e até amanhã. Tchau, tchau!